Olá, sétimo ano, aqui quem fala é a professora Marcela, eu tô aqui pra gente dar continuidade às nossas aulas de História. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que fala sobre a Reforma Protestante. Pelo fato desse tema ser um pouco grande, a gente vai dividir esse vídeo em algumas partes, tá? Vocês podem acompanhar o tema lá no livro de vocês, de História, a partir da página 94, conforme está na relação de conteúdos que vocês receberam no início do ano. Para a gente falar um pouquinho sobre Reforma Protestante, a gente tem que ter em mente o que essas palavras nos remetem, qual o significado dessas palavras. Então, quando a gente fala de reforma, a gente já lembra o quê? Que é algo que está pronto, né, mas que precisa ser moldado, ou algo que está velho e precisa, né, passar por uma transformação. E protestante, a palavra em si é uma palavra de origem, né, que vem do latim e significa declaração pública ou protesto, certo? Lembrando que esse termo ele não foi usado na época, né, pelas pessoas naquele período, mas sim foi utilizada mais tarde pelos historiadores para definir esse momento histórico. A reforma, gente, ela não aconteceu de uma hora para outra. Na verdade, essa reforma ela foi um resultado de uma série de acontecimentos que vinha desde a época lá da Idade Média, tá? Desde a época da Baixa Idade Média, muitas pessoas já denunciavam o comportamento dos membros da igreja. E um desses, né, que se destacam em relação a essa denúncia foram dois professores universitários. Quando a gente fala sobre a reforma, a gente tem que ter em mente quais foram as causas em especial, tá? Uma das causas foi justamente o erro, né, os erros do clero, o conflito entre a igreja e a burguesia e também a autonomia, a centralização de poder, a formação do Estado moderno. Em relação ao clero, gente, naquela época havia muita corrupção dentro da igreja. Havia venda de cargos eclesiásticos vendido para pessoas que simplesmente nunca tinham sido preparadas para isso. Havia também a venda de indulgências. Eles vendiam produtos, mercadorias que eles consideravam sagrados. A venda de indulgências como uma forma de comprar o perdão dos membros da igreja. As pessoas vendiam, né, os membros da igreja vendiam naquela época pedaços de madeira dizendo para os fiéis que aquilo lá era um pedaço da cruz de Jesus. Eles vendiam também pedaços de tecido dizendo que era do manto, da roupa, da veste de Jesus Cristo. Então muita gente acabava comprando, acreditando que estava comprando a sua salvação. Tinha pessoas que compravam até a salvação de familiares inclusive que já tinham até morrido, certo? Outra coisa, o conflito entre a burguesia e a igreja. Naquela época, a gente lembra que uma classe social que chegou, que teve ascensão aí, foi justamente a burguesia, através do comércio. Então, eles estavam, né, lucrando com essa atividade econômica. E a Igreja Católica condenava esses altos lucros, condenava também os altos juros que eram cobrados pelos banqueiros através dos empréstimos. Os reis também acabaram, né, tendo conflito com a Igreja Católica, porque o rei, gente, queria ter autonomia, queria ter autoridade centralizadora, poder absoluto. E a Igreja Católica exercia forte poder, tanto econômico como também influenciador na sociedade. Então, isso impedia o rei de ter essa centralização de poder. Inclusive, a cobrança de dízimo que era pago para a igreja, o rei dizia que esse imposto poderia ser pago ao próprio rei e não ao Papa, como era realizado naquela época. A igreja ela seguia a teoria de São Tomás de Aquino, que a gente fala de tomismo. O que dizia essa teoria? Que as pessoas, né, para se alcançar a salvação, era por meio da fé e das obras. Já Santo Agostinho trazia uma outra teoria, dizendo que a salvação era alcançada exclusivamente pela fé em Deus.
Então, se a igreja seguia essa teoria de São Tomás de Aquino, isso fazia com que as pessoas tivessem livre-arbítrio para escolher entre o caminho da salvação ou o caminho da perdição. A igreja dizia que cabia, né, aos cleros, aos papas, né, também aos padres, a ajudarem essas pessoas a escolherem um caminho da salvação. Então, de uma certa forma, isso acabava dando poderes para os membros da igreja acabarem influenciando essa relação entre os fiéis e Deus, certo? Outra teoria, né, outro princípio, na verdade, a teoria de São Tomás de Aquino, era justamente a predestinação. Dizia-se naquela época que as pessoas já nasciam com o seu destino traçado, ou para o bem ou para o mal. E aí, gente, isso confrontava muitas vezes a própria burguesia, porque eles diziam que haviam pessoas que tinham sido escolhidas por Deus, e os sinais era justamente o sucesso nos negócios. Aqui a gente tem alguns dos principais reformadores da época, que foi Martinho Lutero, Jean Calvino e Henrique VIII. Cada um deles, né, deu origem a uma nova religião. Quem foi Martinho Lutero? Ele foi um monge da Igreja Católica, porém ele acabou ficando insatisfeito com algumas ações da igreja, inclusive a venda de indulgência. Em uma das viagens que ele realizou, né, ele viu o Papa cobrando impostos dos fiéis para poder construir uma basílica, a Basílica de São Pedro. E aí, gente, pelo fato, né, de ele tentar, ele contestou esses princípios da igreja, essas atitudes, ele tentou reformular essas ações, porém a igreja não gostou, e aí ele foi excomungado. Ele recebeu um documento, que era a bula papal, onde o condenava como herege. E aí Martinho Lutero simplesmente queimou essa bula papal na praça pública, e depois ele fixou na porta de uma catedral as 95 teses, que eram questões que ele questionava, que ele acreditava que estava errada na Igreja Católica. Mais tarde, ele é convocado a se retratar com a Igreja Católica, porém ele reafirma, né, suas ideias, seus ideais, e aí ele é perseguido, e aí ele acaba fugindo, né, para ele não ser condenado no Tribunal de Inquisição. Nesse período que ele fica refugiado, ele traduz a Bíblia, gente, para a língua local, certo? E a partir disso surge uma nova religião, com novos princípios e novos dogmas, que era justamente o luteranismo. Essa religião acabou contando, né, com o apoio da nobreza. Por quê? Porque eles não condenavam, o luteranismo não condenava a prática, né, dos lucros, certo? Aqui a gente tem os pontos principais da doutrina luterana. Uma delas justamente é a salvação pela fé, a livre interpretação da Bíblia. Naquela época, na Igreja Católica, no período lá da Idade Média, quem fazia a leitura da Bíblia eram justamente os membros ali, né, os altos cargos da igreja. Então, assim, as pessoas, os fiéis, não tinham esse acesso. Por quê? Não sabiam ler. E mesmo que soubesse, a Bíblia não estava na língua local. Então, isso acabava facilitando a igreja a trazer ou a influenciar os ideais, né? Os pensamentos ali, eles muitas vezes acabavam omitindo algumas informações. Outro princípio da doutrina luterana foi justamente o cancelamento do celibato. O que é celibato, sétimo ano? Celibato é a proibição, por exemplo, de papa, de padres, de clérigos de se casarem. No luteranismo, o pastor, por exemplo, ele era permitido, né, que ele se casasse. Além disso, em relação aos sacramentos, dos 7 sacramentos que existem na Igreja Católica, apenas 2 o Lutero ele reconheceu, que foi justamente o batismo e a Eucaristia, tá? Gente, o movimento do Lutero acabou gerando aí um outro movimento, um outro grupo chamado de Anabatista,
Quem foram esses grupos? Quem participou disso? Na verdade, foi um grupo formado através da liderança de um dos discípulos de Lutero. Ele condenava, na verdade, a acumulação de terras, de riquezas. Ele queria a divisão das terras da igreja para os mais pobres. Ele também dizia que as pessoas deveriam ser batizadas também na vida adulta. Então, pelo fato de ele questionar esse acúmulo de riquezas, de terras, isso acabou aí esbarrando nos interesses da nobreza. Lembrando que os nobres apoiavam Martinho Lutero. E aí, para poder conter, né, não ter conflitos aí, e para o Martinho Lutero não perder fiéis, né, ele acabou ali acusando os anabatistas de radicais, certo? E aí a gente vai falar um pouquinho mais no próximo vídeo sobre o calvinismo.